século XII, outro pensador vai ficar bastante famoso, chamado Pedro Abelardo, ou Pierre Abelard, um filósofo francês que vai desde cedo ter um talento muito grande para as letras, de família nobre. Ele deveria seguir um curso militar, mas ele optou pelas letras e ele foi estudar e eventualmente se tornou um professor, chegou a ser professor da Catedral de Notre Dame, mas desde cedo ele era muito rebelde. E nesse período havia um grande debate na cultura em torno dos universais. E esse é o primeiro grande problema com o qual se defrontam os filósofos do medievo. Os universais são os termos e os conceitos. E o problema dos universais é afirmar ou não se eles possuem uma existência para além da sua posição na linguagem, né? Isso é, se algo que existe enquanto um nome também existe enquanto substância. E diferentes filósofos vão assumir diferentes posições com relação a isso. Vão ter os realistas, os ultra-realistas, né? E Abelardo vai situar-se numa posição intermediária que, no entanto, era ainda assim polêmica no seu tempo, especialmente no que diz respeito ao contraste com o seu mestre. Abelardo foi discípulo do Guilherme de Champeaux, antes de se tornar um professor, bem antes de conseguir a cátedra em Notre Dame, porque ele já era muito rebelde, já enfrentava muitas dificuldades com as suas ideias. Champeaux acreditava que cada coisa tinha uma substância e que suas manifestações individuais divergiam apenas acidentalmente e não essencialmente. Por isso, os homens são diferentes e têm a mesma substância, para a qual o universal homem é usado. Ora, Pedro Abelardo vai criticar isso e dizer que isso necessariamente acaba levando para um monismo ou para um panteísmo. A gente pode pensar que o problema dos universais ele vem de uma herança lá de Platão, com essa questão da ideia correspondendo ao ente sensível. E não se trata apenas de um problema de linguagem, mas também de um problema ontológico. E eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente fala Mateus é mortal, a gente está tratando aqui do indivíduo específico Mateus, que a gente sabe qual que a gente está se referindo. E quando a gente fala o homem é mortal, a gente está se referindo a um homem específico? Não, a gente está se referindo à espécie, ao gênero dos homens. E espécie e gênero são coisas que possuem uma essência ou são apenas abstrações verbais da nossa mente? Então, esse era o grande ponto. E isso vai render bastante séculos de discussão, cada filósofo vai ter sua posição com relação a isso. Eu já apresentei aqui a posição de Guilherme, né, o mestre de Abelardo, agora eu vou apresentar propriamente a posição de Abelardo. Pedro Abelardo formou a doutrina do conceitualismo, segundo a qual os conceitos são apenas criações de nossa mente, mas elas também dizem respeito a coisas que existem de verdade. Adotando essa posição, ele divergia do senso comum de sua época, que defendia o estatuto ontológico dos universais, isto é, essa crença herdada de Platão, de que os nomes dizem respeito a substâncias individuais reais. Abelardo argumentou que o universal é uma abstração da mente, embora a coisa a qual ele se refira exista também fora da mente. O universal homem é, portanto, criado pela mente, a partir da visão, da constatação de vários homens individuais. Abelardo identificava o real ao particular e considerava o universal como o sentido das palavras, nominum significatio, rejeitando o nominalismo. Dessa forma, o significado dos nomes permitiria esclarecer os conceitos de forma a emancipar a lógica da metafísica. Então, a lógica e a metafísica estavam atreladas. E o que Abelardo faz é um grande avanço até para a própria estimulação da diversidade e do pensamento protocientífico, porque ele buscava transformar a lógica numa área própria. Inclusive, a sua principal e mais famosa obra é a Dialética, que é uma obra sobre a lógica. Ele também tem outra obra chamada Lógica para Principiantes,
Ele era muito inspirado no pensamento de Boécio, que é muito lógico e inspirado em Aristóteles. Com isso, ele desvincula a metafísica. Não, os nomes eles não precisam estar vinculados a um ente metafísico com respaldo ontológico. Eles podem ser só criações para facilitar a nossa vida aqui, lidando com coisas reais que existem e estão na nossa frente, e são entes. Então, no entanto, foi um pensamento muito polêmico. E Abelardo em si foi polêmico, a sua vida toda foi polêmica. 2 vezes suas obras foram condenadas por terem incursões filosóficas dissidentes. E a grande questão é que Pedro Abelardo ele dizia que todo mundo está passível do erro. As escrituras não, como a gente já estabeleceu no começo desse módulo sobre a filosofia medieval. E a dialética, além das escrituras, é a única coisa que não está passível do erro. Então o padre pode errar, o teólogo pode errar, pode se equivocar. E isso foi algo que lhe rendeu muitas críticas e inimigos. O cônego Fulbert lhe confiou a educação de sua sobrinha Heloísa, que tinha só 17 anos. Entre os anos de 1117 e 1119, o casal teve uma relação secreta. Ao descobrir que ela estava grávida, Abelardo a teria sequestrado e eles teriam se casado secretamente. Como vingança, Fulbert subornou os empregados e ordenou a castração de Abelardo. Ele foi, de fato, castrado. Temos um filósofo que foi castrado. Humilhado, ele se retirou para a abadia de Saint-Denis, onde se tornou um monge e se dedicou aos estudos filosóficos. A Heloísa foi ordenada freira no mosteiro de Paracleto. Eles trocaram cartas para o resto da vida e nasceu um filho dessa gravidez, que foi o Astrolábio. Na sua autobiografia História de Minhas Calamidades, Abelardo descreve as suas desventuras amorosas com Heloísa. Uma das contribuições filosóficas de Abelardo foi o seu método escolástico, que consistia em colocar o estudante em situações em que se apresentavam os prós e contras sobre questões teológicas, o que causou grande polêmica entre os membros da igreja. O livro de Abelardo, Introdução à Teologia, quando ele ainda era vivo, foi condenado pelo Concílio de Soissons e também as suas ideias, de maneira geral, no Concílio de Sens. Pedro Abelardo morreu no Priorado de Saint-Marcel, próximo de Chalon-sur-Saône, na França, no dia 21 de abril de 1142. A respeito do problema dos universais, eu vou ler, para concluir essa aula, uma citação do Frederick Coppelson, do livro Filosofia Medieval. Ele diz: "O problema foi retomado na Baixa Idade Média, mas isso pode ser deixado de lado por enquanto. Está claro que Abelardo desferiu no ultrarrealismo um golpe fatal ao mostrar as absurdas consequências que decorrem da confusão entre as ordens lógica e ontológica, ou, se preferir, da confusão entre diferentes tipos de lógica. Era esse problema um problema linguístico? Num sentido, certamente era, pois originou-se de uma consideração sobre o modo com que falamos sobre as coisas. Mas era um problema ontológico, no sentido de que só poderia ser apropriadamente discutido pela referência aos fatos, às coisas existentes. Obviamente não era um problema puramente gramatical." Eu espero que tenha ficado claro. Tomás de Aquino vai adotar uma posição semelhante de Abelardo, colocando-se como um realista moderado. O Educação Filosófica não é só um curso de filosofia, é um curso de filosofia que você precisa para guiar o estudo da sua vida inteira nessa área do conhecimento. Pois ali estão 78 aulas de toda a história da filosofia, todos os grandes filósofos, filósofos menores, que você vai poder sempre revisitar com videoaulas com uma edição impecável, ilustrações, textos. Você vai ter acesso a uma fonte de conhecimento que vai te acrescentar em todas as áreas da sua vida e por um preço totalmente acessível, que pode ser parcelado em 12 vezes e ainda com aulas práticas de como você pode aplicar essas sabedorias nas suas vidas pessoal, relacional e profissional. Nietzsche diz coisas como: viver segundo
nossa própria medida e lei. Temos de nos responsabilizar pela nossa existência diante de nós mesmos. E mais à frente, ninguém pode construir para ti a ponte sobre a qual precisamente tu deves caminhar acima do rio da vida. Ninguém mais além de ti.